De volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. Agora são exatamente 7 horas e 15 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E eu volto a conversar com o Emanuel Cardoso. Vem comigo, vamos lá para o estúdio da FM O Dia. Olá, Emanuel. Vamos falar aqui sobre o WhatsApp. Vamos falar pelo WhatsApp, Adriane. Tem novo golpe na praça. E é um golpe que pode afetar muita gente, um golpe direcionado às pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. E aí, quando tem qualquer tipo de ameaça, notícia ou possibilidade de cancelamento, de ter que atualizar o Bolsa Família para poder se manter, as pessoas começam a parar de analisar as situações com uma forma calma e criteriosa e acabam caindo nesse golpe. E esse específico ainda promete dinheiro extra, né? Exatamente. Na verdade, a liberação do 13º para quem é beneficiário do Bolsa Família. Aí a estratégia dos golpistas é direcionar a pessoa para um link. Então a pessoa recebe a mensagem pelo WhatsApp, como se fosse uma mensagem do Ministério da Cidadania, oferecendo essa facilidade aí de adiantamento ou de recebimento do 13º. Aí a pessoa é indicado para que a vítima se direcione, acesse esse link e ela é direcionada para um site onde, na verdade, o golpe acontece. Porque é nesse site, é nesse ambiente virtual que são solicitados os dados pessoais. O nome, a numeração de documentos como RG, CPF, endereço, todos os dados pessoais necessários para que os criminosos possam cometer crimes ou fazer compras ou utilizar o nome desta vítima em outras operações. Aí, Adriane, tem o alerta do Ministério da Cidadania para as pessoas. O Ministério adverte que não envia esse tipo de mensagens, que todos os dados cadastrais são realizados na sede do órgão nos municípios e, para isso, cada município tem um órgão, tem um local específico para fazer o cadastro, o recadastro, as matrículas nos programas federais, e fica esse alerta que a gente passa por aqui. Os crimes virtuais estão crescendo a quantidade de vítimas que caem nesses crimes, e cada vez mais esses criminosos inventam novas formas de tentar enganar a população. Por isso é importante, muito importante, ficar atento. E a gente não sabe até onde vai esse golpe específico, né? Além de você não receber o 13º, a antecipação do 13º de Bolsa Família, para que fins eles devem usar esses dados? Porque quando o beneficiário ele é encaminhado para esse site, ele precisa atualizar os dados, passar informações pessoais e ali entrega a vida toda. Com todos os dados, dá para fazer qualquer coisa. Exatamente. Dá para tirar um cartão de crédito, dá para fazer um empréstimo, dependendo de quem seja a pessoa, enfim, dá para fazer muita coisa mesmo. Então, a gente não tem nem dimensão do que pode ser feito ali, porque o site, ele não pega o dinheiro do Bolsa Família inicialmente, ele pega os dados e com os dados pode fazer qualquer tipo de coisa, né? E, Adriane, até que a vítima descubra que o nome está sendo usado em atividades criminosas, fraudulentas, e faça a alteração na numeração da documentação ou qualquer coisa do gênero, até que se descubra, o nome da pessoa pode estar sendo usado por criminosos para cometer diversos crimes, outros crimes, por anos seguidos, enfim. Até que a vítima... E existe, sim, alguns serviços de proteção do CPF que acompanham, né, a movimentação do CPF, serviços pagos, inclusive, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de ferramenta, sobretudo pessoas que dependem de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, que são famílias, geralmente famílias de baixa renda, algumas com pouca instrução, que tem na contrapartida desses programas a permanência das crianças na escola, mas isso não necessariamente significa uma grande instrução dessas famílias. E infelizmente, essas pessoas são vítimas, são alvo desses criminosos, Adriane. Eu não gosto de ir ao banco, então geralmente eu faço tudo pela internet e uso mecanismos de proteção, né? Além de usar as plataformas digitais das agências bancárias, quando faço compra, gero um cartão virtual que só dá para você fazer uma compra. E ainda assim, eu tive um cartão clonado recentemente, sem nunca ter ido na agência bancária. E eu só soube quando eu não consegui mais pagar, não consegui mais ter acesso ao aplicativo. E aí fui verificar, tinham mudado meu endereço para São Paulo, tiraram cartões, fizeram compras em todas as lojas que podiam em 2 dias, aí houve a suspeita de fraude e bloquearam tudo. Eu consegui não ter prejuízos porque, além de pagar
aquela taxa de segurança, né, que os órgãos estabelecem, foi dentro do próprio banco que houve o vazamento, não foi um fornecimento de informações pessoais que eu repassei. Mas, nesse caso aí, que você mesmo concede os seus dados, você fica totalmente vulnerável, né? Não pode terceirizar, responsabilizar qualquer outra pessoa ou o próprio Ministério, né, que cuida dessa questão do Bolsa Família. Inclusive, na nota, o Ministério disse que é para acessar o site. Qualquer dúvida, vai lá no site. Se tiver, de fato, convocação ou algo do tipo, vai estar lá. O site é www.mds.gov.br. E nada de passar dados pessoais pela internet, pelo celular ou qualquer coisa assim, pelo amor de Deus. Muito menos pelo WhatsApp. Exatamente. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. De nada, Adriane. Bom fim de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana. Aproveita. Tchau, tchau. E olha só, ontem a Vara de Execuções Penais realizou audiências judiciais no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. O trabalho analisou processos de detentos do regime semiaberto e em medida cautelar. As atividades foram desenvolvidas por 3 juízes, 2 promotores e 1 defensor. As audiências ocorreram na presença do advogado ou do defensor do interno, que avaliam e aconselham os processos judiciais que podem regredir de regime. Segundo o cronograma da unidade, os serviços jurídicos seguem até o fim do mês. Os atendimentos representam uma redução de custo, já que os detentos não precisam ser levados ao fórum para fazer todos os depoimentos, todo aquele trâmite legal. E motoristas de aplicativos fizeram uma nova manifestação ontem à tarde aqui em Manaus. Eles reclamam do preço da gasolina que não diminuiu nos postos da cidade, apesar das reduções anunciadas pela Petrobras nos últimos dias. Junho é motorista e gasta em média R$ 700 por semana com gasolina. E ainda precisa economizar o combustível, senão fica difícil trabalhar. Estamos gastando aí, em média, por semana, de R$ 700 a R$ 800, coisa que antes nós tínhamos um lucro bem melhor, né? E agora a gente não pode estar mais até mesmo se deslocando de um lugar para o outro para procurar um certo tipo de demanda, né? A gente fica parado esperando o aplicativo chamar para poder a gente se deslocar para uma corrida. Então isso reduziu o nosso lucro. Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou uma nova redução de 7 centavos no litro da gasolina e 8 centavos no litro do diesel. Valores relacionados ao preço dos combustíveis vendidos pelas refinarias para as distribuidoras. Com essa queda, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 1,68 nas refinarias. Mas, apesar dessa redução, nos postos de Manaus, o preço continua praticamente o mesmo, R$ 4,49. Inconformados, motoristas fizeram uma manifestação na Avenida Djalma Batista. Dar um apoio ao Ministério Público, tanto estadual como federal, para justamente eles ganharem corpo com a população, que nós representamos a população hoje, não apenas uma categoria de motoristas A ou C ou B, mas para simplesmente fazer o que os donos de postos estão querendo, que o Ministério Público se movimente para que eles possam baixar os preços do combustível. Por quê? Alguns postos baixaram 5%, alguns postos só. Mas somando as baixas de combustível que houve durante essas 3 últimas aí, dá 18% de baixa. São 18% a menos no nosso bolso de rendimentos, tanto para o motorista por aplicativo, tanto para o mototaxista, o taxista e a população em geral. No último dia 4 de julho, órgãos da Defesa do Consumidor, junto com o Ministério Público do Estado e também a Defensoria Pública do Estado, entraram com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a diminuição do valor do combustível também nas bombas dos postos de gasolina. A ação civil pública já foi protocolada e pede medida liminar. Eu peço que todo cidadão que for abastecer peçam a nota fiscal, porque após que for julgado isso aqui improcedente, essa não baixa do combustível, ser ressarcido por esses valores. No início desse mês, o Procon Amazonas notificou as 5 distribuidoras que atuam em Manaus para que expliquem por que não houve ainda um repasse no valor do combustível para os consumidores. A medida é ainda referente à redução do dia 1º de julho.
E olha só, o Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do Amazonas informou que os últimos aumentos anunciados pela Petrobras não foram repassados para os consumidores. E agora, com as reduções, faz a compensação de preços nas bombas. Ou seja, na prática, a gasolina não vai ficar barata tão cedo. Como consumidor, a gente não entende muito bem essa explicação, né? Porque, na verdade, a gente já paga uma gasolina muito alta há muito tempo e todas as vezes que houve reajuste, sim, a gente sentiu no nosso bolso logo em seguida. Mas, de acordo com o sindicato, esse reajuste não foi repassado e porque não foi repassado lá atrás, já, afinal de contas já estava bem alto mesmo, eles decidiram que agora 3 reduções consecutivas, que dá um total aí de cerca de 18%, não são suficientes para reduzir o preço do combustível. Se a gente tivesse essa redução prática, inclusive que já foi proposta em ação civil pública, que está tentando na justiça forçar essa redução, a gente estaria pagando hoje, em vez de R$ 4,58, estaria pagando R$ 3,71. Então, há uma diferença sim e bem grande, e essa diferença que não foi repassada lá atrás para a gente, de acordo com o sindicato, com certeza é muito inferior à quantidade de reduções consecutivas. Há mais de um mês a gente teve o primeiro reajuste para baixo, né, de redução. Depois, no mês de junho, outra redução. Essa semana, outra redução e até agora nada chegou e, pelo visto, nem vai chegar. Por isso é muito importante que os motoristas de aplicativo façam os protestos, assim como também a população de forma geral, porque a gente não pode continuar ficando refém dessa forma. E tem mais um aumento que deve pesar no bolso do consumidor. Ontem, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autorizou o reajuste da telefonia fixa. O aumento na tarifa foi solicitado pelas empresas que oferecem o serviço. O Conselho da Anatel aprovou os reajustes dos planos básicos nas modalidades local e de longa distância nacional. Os percentuais variam de 0,73% a 6,76%. Também foi reajustado o valor do cartão de orelhão. O valor mais simples de 20 créditos vai custar R$ 2,66. Segundo a Resolução 426 de 2005, as concessionárias podem solicitar reajuste a cada 12 meses. Esse reajuste talvez não tenha impacto aí em você de casa, né? Geralmente é um impacto que pode chegar mais nas pessoas que tem empresas que são forçados a ter telefone fixo. Hoje é muito difícil que você tenha um telefone fixo em casa e também use o orelhão, até porque achar um orelhão que funciona é algo que vai ser mais raro do que você conseguir precisar usar esse tipo de telefonia, né? Salvo algumas exceções do interior do estado que tem uma demanda ainda bem maior. E com o início da vazante, o cenário de poluição fica evidente às margens do Rio Negro e igarapés da capital. Um problema antigo que prejudica moradores dessas áreas e principalmente o meio ambiente. Morar de frente para o rio é privilégio, mas quando o lixo bate na porta, essa vantagem também se torna um problema. Luiz Gabriel mora no Educandos desde que nasceu, mas a paisagem nessa época é assim, poluída. Quando a vazante chega, a sujeira e o mau cheiro só pioram. É uma zona privilegiada. Nós somos privilegiados aqui, os moradores do Educandos, né? Ou seríamos, né, se houvesse esse programa de limpeza, né? Ou algo para que fosse, até mesmo pela questão dos moradores, né? Para evitar descartar, fazer o descarte desse lixo nessas zonas, né? A situação é ainda mais complicada para quem vive nas margens dos igarapés. Com o início da vazante, o lixo começa a ficar mais evidente. Tanto nos rios como também nos igarapés, como é o caso aqui do Igarapé do Franco, na zona oeste da capital. Só para a gente ter uma ideia, todos os dias agentes da CEMUSP retiram em média 25 toneladas de resíduo dos igarapés da capital. Os dados da CEMUSP ainda mostram que nos 3 primeiros meses desse ano já foram mais de 3.000 toneladas, número superior ao que foi coletado no mesmo período do ano passado. Nesses locais é possível encontrar de tudo, de garrafas plásticas a eletrodomésticos. É um rio de lixo que prejudica moradores e o meio ambiente. Manaus não tem cuidado bem da sua água, né? A gente tem hoje a cidade que mais desperdiça água no Brasil e também uma das cidades que tem todos os seus igarapés, infelizmente, já poluídos, com os resíduos sólidos e líquidos jogados, né, pela população,
por empresas, por comércio, enfim, pela cidade. Emerson é ambientalista, atua em defesa dos igarapés de Manaus pela Fundação Amazonas Sustentável. Ele acredita que a sobrevivência desses igarapés só será possível com políticas públicas eficientes de resíduos e conscientização da população. A cidade toda, não apenas população, mas também poder público e setor privado, tem hoje uma corresponsabilidade que é urgente, que é imediata, em ação, de cuidado com esses igarapés, de busca, né, por um ambiente realmente mais saudável, de um ambiente realmente mais equilibrado, de uma cidade que cresça de uma forma mais sustentável. Ali tem uma iniciativa que deve ajudar a reduzir a quantidade de lixo descartados nos igarapés, nas lixeiras viciadas da cidade, que de alguma forma vão atrapalhar a população e, consequentemente, trazer prejuízos ao meio ambiente. É um serviço de coleta agendada para grandes objetos, entre eles eletrodomésticos, e esse serviço começou já a funcionar ontem aqui na capital. O objetivo é ajudar no descarte correto de lixos de grande porte. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo é a Tamires Cler. Tamires, uma iniciativa muito interessante, né? Conta para a gente como vai funcionar, quem está em casa já com aquele material que não sabe o que fazer. Como que funciona para você ter acesso? Olha, Adriana, é bem simples. Basta você começar tirando uma foto do objeto que você precisa se livrar. Aí você já tira uma foto de tudo aquilo que você vai precisar jogar no lixo, que iria jogar no lixo. E aí você vai mandar essa foto pelo WhatsApp para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Então, eles disponibilizaram 2 números para que você possa fazer esse agendamento. Então, você vai ligar, você vai mandar essas fotos para o 98415 9563 e tem ainda o outro número que é o 98459 5618. Nessa mensagem você vai mandar não só a foto, mas tem que também mandar o seu nome completo, manda também o seu endereço e é sempre bom colocar também o localizador para que as pessoas que vão fazer essa coleta possam ter uma facilidade melhor de chegar na sua casa e não ter problema mesmo. E aí você vai também colocar as informações para contato, né? Algum número alternativo que as pessoas possam entrar em contato com você para se houver algum problema ali no dia da coleta. Esse serviço já esteve em experimento desde maio, já teve uma fase aí experimental e nesse período já atendeu mais de 350 pessoas. Foram recolhidos mais de 1.000 objetos. E isso a gente está falando de sofá, geladeira, fogão, enfim, são objetos bem grandes que as pessoas às vezes têm uma dificuldade maior em se livrar. Hoje em dia ainda não tem, né, uma preocupação das empresas em fazer esse recolhimento depois que esse material aí já foi usado. Discute-se muito, já teve algumas audiências públicas, inclusive com a Suframa, a gente já mostrou aqui na Manhã no Ar toda essa discussão também, falando que as empresas já estão pensando em uma maneira, né, de tentar pegar esse objeto, essas geladeiras, esses fogões e trazer de volta, principalmente porque aqui no Amazonas tem o polo industrial de Manaus. Então a gente sabe que é um problema muito grande, o lixo nos igarapés traz uma série de doenças, inclusive a gente também mostrou uma reportagem ontem mostrando dos principais problemas, né, que as pessoas enfrentam de saúde mesmo por conta do lixo e esses grandes objetos fazem parte desse grande problema também, Adriane. Muito interessante, uma iniciativa muito boa para você aí de casa. Tem que mandar foto no WhatsApp e nesse contato você vai conseguir se livrar desse material de uma forma adequada, né? Um descarte adequado. Esse é o WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo para você. Vou repetir, 984159563 ou 984595618. Depois eles programam uma rota e vão retirar esse lixo, esse entulho de sua casa. Na verdade, são grandes objetos, né? Para você não ter que descartar de qualquer forma e nem ficar com aquele lixo todo sendo acumulado dentro de casa. E no mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importante em nossas vidas. E na Uber, eles sabem disso muito bem. Por isso, desenvolveram um sistema para que, com o toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque, você pode ficar tranquilo, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Com um toque, você pode escolher como vai pagar, com
cartão débito, crédito, pré-pago ou dinheiro. E além disso, esse toque te dá a tranquilidade de compartilhar com a sua família e amigos a localização durante a viagem. Com o toque, você tem mais que um carro. Uber. Com o toque, você tem tudo. Consulte condições em uber.com. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e você vai ver daqui a pouco que o vice-presidente Hamilton Mourão fará uma nova visita ao Amazonas. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro volta a defender a prisão perpétua no país. Os detalhes eu conto já já.